Fala pessoal, vamos dar continuidade então, agora vamos falar um pouquinho de exame por imagem, tá bom? Olha só, você sabe como ler uma ressonância magnética? Então vou mostrar para você bem rapidamente como é que a gente pode ler uma ressonância magnética, o que a gente deve observar em 8 passos, legal? Vamos lá, vem comigo. Então, primeira coisa é entender que eu tenho duas técnicas, tá, de formação de imagem. Tá? Cada uma vai ter o seu objetivo. Então, dá uma olhadinha no slide aqui. Ó. Eu tenho dois tipos básicos de imagem de ressonância magnética, que diferem pelo tempo de pulsos de radiofrequência, denominados imagens ponderadas em T1 e imagens ponderadas em T2. Olha a característica da imagem ponderada em T1. Então, olha só. A imagem está um pouquinho mais clarinha ali para a gente, mas que na região do canal medular está mais escura. Olha só. Imagens ponderadas em T1 apresentam um sinal elevado para gordura, sinal elevado para substâncias de contraste, como por exemplo, o meio de contraste que mais é utilizado junto das técnicas de ressonância é o gadolínio. Já as imagens ponderadas em T2 apresentam um sinal elevado para conteúdo com mais água, o que permite que essa sequência visualize edemas, tumores, infartos, infecções e inflamação. Então, olha lá que interessante. Na região do canal medular, em T1, eu tenho o saco dural ocupando o canal medular. E o saco dural tem o líquido cérebro espinhal, é preenchido pelo líquido cérebro espinhal. Tem a medula, até a altura de T12, T12 L1 eu começo a ter as raízes nervosas, tá? Mas eu tenho o líquido cérebro espinhal, olha que interessante. Aonde eu tenho líquido, eu tenho um coeficiente de atenuação reduzido em T1. Já em T2 o coeficiente de atenuação é aumentado, eu tenho um hipersinal, tá? Da mesma forma, aonde mais eu tenho líquido em abundância? O núcleo pulposo do disco intervertebral. Então, em T1, eu vou ter um coeficiente de atenuação reduzido, eu vou ter um hipossinal. Isso é anatômico, é fisiológico. Agora, em T2, no mesmo corte para a mesma pessoa, no mesmo ponto da imagem, se está escuro, em T1, ele deve estar clarinho, se tiver um conteúdo de água adequado. Na ausência de um conteúdo de água adequado, eu tenho presença de desidratação e logo eu vou ter uma imagem em T2 com o coeficiente de atenuação diminuído, gerando um hipossinal. Vamos adiantar aqui um pouquinho aqui. Então vamos lá, ó, vamos analisar aqui 8 passos para a gente fazer uma boa leitura de exame de imagem. Então, primeiro passo, analisar o canal medular, o canal central da ressonância da coluna lombar. Dá uma olhada ali na primeira imagem ali, ó, tá cercado, tá desenhado bonitinho ali, ó, tá delimitado o canal medular, o canal central em vermelho, tudo bem? Então aquilo ali é normal. Do outro lado, eu tenho algumas alterações degenerativas, principalmente discais, que estão ocupando o canal central. Então tá tendo uma estenose de canal central ali, tá joia? Então a descrição. Comece com imagens sagitais, tá joia? Depois você vai para a imagem transversal. Certifique o meio do canal central, onde é a medula espinhal. Então faz mais ou menos aquele desenho vermelhinho ali, ó. Vai ali analisando, observe e vem com o dedo, tá bom? Os nervos flutuam no líquido cérebro raquidiano, ou cérebro espinhal protetor. Essa área destaca a junção entre os discos intervertebrais, ossos, ligamentos e nervos da coluna vertebral. Qualquer coisa que interrompa a borda linear lisa do canal central pode ser um problema potencial. Uma imagem normal é observada ali em vermelho e uma imagem ao lado representando uma estenose espinhal severa, ocupando, obliterando quase 100% do canal, tá? Etapa 2, vamos analisar o contorno do corpo vertebral, se está regular ou não, se respeita a anatomia ou não, se apresenta um formato retangular, tudo bem? E é óbvio que a gente tem que observar, por exemplo, vamos imaginar ali, se ele apresenta um formato triangular,
Eu tenho que levar em consideração o histórico clínico do paciente. Então, lembra do histórico clínico? Se ele tem um histórico de trauma recente, mais de 70 anos, uma dor que piora muito à noite, aquela dor limitante ou incapacitante, que não alivia com nada e só piora se eu tentar movimentar, tá? É isso que eu provavelmente vou observar no exame de imagem como esse, tá joia? Alinhamento, terceiro passo, olha a linha vermelha ali, ó. A gente está observando o alinhamento da região posterior do corpo vertebral. Ali está respeitando a anatomia. Nas outras imagens que a gente tem logo a seguir ali, eu observo um desalinhamento. Isso pode caracterizar para mim, e caracteriza, uma espondilólise, que é a fratura da pars articular, ou do pedículo, com o escorregamento anterior do corpo da vértebra, uma espondilolistese. Tá? Isso representa uma coluna instável na maioria das vezes. A gente deve tomar um certo cuidado, principalmente se eu tiver uma classificação ali, uma espondilolistese de grau 3 por diante, tá bom? Observar os discos intervertebrais. Aqui eu tenho que observar também contorno, eu tenho que observar a altura dos discos, tá joia? Que são os nossos amortecedores naturais. Tenho que observar também o conteúdo de água, aí uma imagem ponderada em T2 vem muito a calhar, tá joia? E tenho que observar se ele está ocupando o seu espaço anatômico, do contrário, né, se ele não ocupa seu espaço anatômico, entre os corpos vertebrais, é caracterizado como uma hérnia de disco, tá joia? Ela pode ser contida, ela pode ser extrusa ou pode ser sequestrada. Além do que, a grau 1, que seria as fissuras ou microfissuras, traumas ou microtraumas, dependendo da literatura, tá bom? Então você tem essa classificação. Não é, deixo claro, não é esse tipo de alteração que muitas vezes é responsável, tá? Nós estamos falando de hérnia de disco, semana da hérnia. Então, você olhar uma imagem alterada, nem sempre isso está associado ao sintoma do paciente. Tá bom? As hérnias de disco elas podem ser sintomáticas ou assintomáticas. Eu preciso levar em consideração o histórico do paciente, toda a coleta de informação, tá joia? O que ele respondeu nos questionários e principalmente a resposta ao exame físico, testes provocativos, testes neurológicos. Aí sim eu vou analisar se ela é sintomática ou se não vem dali. A fonte de nocicepção não é dali, tá? Quinto, olha lá, agora específico, hérnia de disco e degeneração. Né? Então, olha lá, a gente observa em A, tá? O disco intervertebral normal, ele tem um sinal branco significativo. Então, isso em T2, ele tem um hipersinal, isso é normal, tá? À medida que o disco degenera, o sinal branco normal escurece. Então, olhem as figuras agora B e C na imagem, tá? Começa a escurecer, pode começar a estreitar, ou seja, diminuir o espaço entre os corpos vertebrais, tá bom? Com a perda do fluido de suporte interno, as espessas paredes de colágeno do disco começam a se projetar para fora do canal central devido à pressão excessiva. Ele não tem aquele componente mais fluido para fazer absorção e transferência de carga. O disco fibrocartilaginoso vai começar a ceder em resposta à carga. Então, olha a figura D. Agora, analisa a figura E comigo. Ó. As extrusões descreveram um rasgo na parede do disco em que o fluido espreme para o canal central. Então, ele começa a se deslocar fora do seu espaço anatômico. E F, se um pouco do material for espremido, pode resultar em uma hérnia de disco leve. Se uma grande quantidade de fluido espreme, é chamado de extrusão do disco. Geralmente, você tem que observar a altura do componente herniado em relação ao espaço discal. Se o volume herniado for maior do que o espaço, então o espaço discal, o espaço intervertebral, ele for menor, o espaço intervertebral ocupado pelo disco for menor que o conteúdo
herniado, nós temos uma hérnia extrusa. Tá joia? Ainda no corte sagital, nervos. Então a gente tem que observar ali na sequência de corte, né, os forames intervertebrais. Você tem que observar se a saída dos nervos está ok, está preservada, ou se eu tenho um estreitamento, posso ter uma estenose de recesso lateral. E, por fim aqui, chegando próximo do final, as vistas axiais ou transversais. Observar, fazer uma análise criteriosa do corte transversal. Então, olha lá. A imagem axial ou vista de pão fatiado fornece uma imagem mais clara de um disco intervertebral específico e dos nervos adjacentes. A gente consegue evidenciar bem a saída dos pares nervosos, né? A direita e a esquerda. Além do que, a gente também consegue ter uma visão bem clara e evidente do canal central. Então, olha lá, um disco normal, a gente tem a figura A, um disco normal, tá? Oferece um amplo espaço para a passagem dos nervos. Qualquer tipo de hérnia de disco, agora dá uma olhada na B ali do ladinho, ó. Estreita os canais normalmente espaçosos, fazendo com que os nervos em trânsito fiquem irritados ou comprimidos, o que pode resultar em sintomas. Pode resultar em sintomas, porque sabemos que nem todas as pessoas desenvolvem sintomas, apresentam alterações em exames de imagem, alterações em estruturas da nossa coluna. Então, isso é comum, apresentar alteração estrutural, mas nem sempre está associado a sintoma. Isso tem que ficar claro na cabeça de você que está me ouvindo agora. Uma pequena hérnia de disco, dá uma olhada na figura C ali, ó, tá? Pode não produzir sintoma. E uma grande hérnia de disco em D pode resultar em dor intensa, fraqueza, dormência ou formigamento. Ou não. 11% das pessoas que apresentam aquele tipo de imagem apresentada em D não desenvolvem sintomas. Tá joia? A estenose, olha lá, é o estreitamento ou do canal central ou do recesso lateral. O termo estenose geralmente está associado, o estenose espinhal está geralmente associado ao estreitamento do canal central, tá? Do canal medular. Então, olha lá. O canal central é normal e geralmente bastante grande, então olhem a imagem A. Aquilo seria uma anatomia ideal. Percebam que está delimitado o canal central e os forames laterais ou os forames intervertebrais. Tudo bem? Já na figura B, eu tenho a presença de uma estenose espinhal. Tá joia? Olha lá como é que ficou ali. Olha o espaço ocupado, tá? Analisem agora a figura C, D e E. Então, olha só. A condição ocorre com desgaste extenso do disco intervertebral, na imagem C. Eu posso ter hipertrofia do ligamento amarelo por processos degenerativos ao longo do tempo. A gente evidencia isso em D. E eu posso ter também uma hipertrofia facetária por também alterações degenerativas, principalmente por desgaste, né, da cartilagem subcondral que reveste as faces articulares. Tá? Há uma tentativa de aumentar, né? Então tem o desgaste da cartilagem, a tentativa, quando esse segmento articular recebe carga, ela tem que aumentar a superfície de contato. Então, na tentativa de se adaptar a esse estímulo, ela começa a hipertrofiar, né, ao redor, para aumentar a superfície de contato, uma tentativa do corpo, né, de responder à carga frente às alterações degenerativas. Tá bom? Todas essas alterações, pessoal, elas só são relevantes se o paciente apresentar alteração de sensibilidade progressiva, alteração motora progressiva, tá bom? Ou seja, uma paresia progressiva, essa dormência. Então, se isso estiver presente, nós devemos levar em consideração. Do contrário, o fato de ter isso no exame de imagem não vai mudar a forma como o médico vai fazer o manejo dele e como o fisioterapeuta vai fazer o seu manejo. Então, o que seria o ideal hoje quando falamos de exame de imagem para a coluna vertebral? Aqui nós estamos dando ênfase em condições da coluna lombar, né? Frente a uma possível hérnia de disco. Precisa avaliar. Se o paciente não tiver nada
na coleta do histórico que faça a gente imaginar que pode ter algum componente de gravidade envolvido, ou se durante o exame físico ele não tiver nenhum componente de gravidade, como uma paresia progressiva, identificada e rastreada por meio do exame físico, não deve ser solicitado exame de imagem para esse paciente. Esse paciente deve ser esclarecido, ele deve ser orientado, inclusive, o porquê não solicitar o exame. Né? Explicar que ele, embora ele esteja sentindo uma dor muito acentuada naquele momento, o tratamento medicamentoso e o tratamento fisioterapêutico vão ajudá-lo a resolver esse problema. Geralmente promovendo uma melhora consistente entre 4 a 6 semanas, podendo se estender até 8 semanas, tá bom? Então, é isso. Uma excelente fisioterapia especializada. Então, agora você tem que fazer para pensar na pergunta inicial. Está preparado para receber esse perfil de público? Porque não dá para colocar ele na maca, deixar deitado ali, recebendo o TENS, que é o que menos tem de recomendação, tá, para o tratamento. Então a gente tem que analisar agora o que a gente vai entrar de intervenção. E nesse caso, a gente observa, né, é muito comum estudos, né, que se preocupam em rastrear esse tipo de correlação, né, a gente observar o resultado. A grande parte das pessoas apresenta alterações degenerativas, isso é fruto do uso, fruto do envelhecimento, processo fisiológico do envelhecimento, e não desenvolvem sintomas, pois vão se adaptando ao longo do tempo às alterações degenerativas. Né? Não é só a barba que fica branca, o cabelo que fica branco, a pele que vai enrugando, tá? A nossa coluna também vai respondendo com o tempo, certo? Então, olha lá. A imagem de rotina não é recomendada em pacientes com dor lombar inespecífica. Em condições específicas, a gente tem que parar para pensar se vale a pena solicitar ou não. Como que vai discriminar isso? Por meio de um bom exame clínico, tá bom? Não tiver presença, não evidenciou gravidade, não há necessidade de solicitar. Tranquilize seu paciente. Mostra para ele que aquilo é normal, que ele tem um bom prognóstico e que isso espontaneamente já vai melhorar. Se ele fizer um bom tratamento, melhora de uma maneira mais eficiente e mais rápida. Olha só, revisões sistemáticas de estudos observacionais mostraram achados inconsistentes em relação à associação entre achados anormais de exames de imagem e a dor lombar. Alterações estão presentes em pessoas assintomáticas. Estudo que incluiu pacientes com 65 anos de idade ou mais que apresentavam dor lombar aguda sem radiculopatia, uso de imagens precoces, por exemplo, radiografia, ressonância magnética ou tomografia computadorizada, não foi associado a melhores resultados do paciente em 1 ano. Exames de imagem devem ser realizados na presença de sinais de bandeira vermelha, déficit neurológico, progressivo ou não, ou quando a dor lombar persistente ou persiste com ou sem envolvimento de raiz nervosa. Essa dor ela não diminui com cuidados conservadores dentro do tempo da história natural. Essa dor tá ali, ó, ela não vai embora nunca, já começou a não ter mais uma característica mecânica, isso tem que chamar atenção, tá bom? Aí tudo bem, aí seria uma solicitação consciente de exames por imagem. Do contrário, encaminhe esse paciente para fazer uma boa fisioterapia e faça o acompanhamento médico, que no final tudo vai dar certo. E aí, ó, fica uma dica, fica um alerta, né? Olha lá, é correto correlacionar os achados de exame de imagem com a dor do paciente? Então, olha só, se você olhar ali as duas imagens, paciente A e a imagem do paciente B, pela imagem, sem levar em consideração, qual paciente está sentindo mais dor nesse momento? É bem comum a gente olhar isso daí no primeiro momento e falar, nossa, a lesão está maior, olha o tamanho ali, ele tem uma estenose, 50% do canal, no outro eu tenho uma compressão, uma discreta impressão sobre o saco dural. É lógico que o paciente B sente menos dor que o paciente A. Na verdade, o paciente A não sentia dor e o paciente B estava com uma dor intensa e que estava limitando, então a capacidade funcional dele estava muito alterada, tá? O nível de incapacidade era alto.
Olha a ressonância magnética de um paciente de 45 anos, assintomático e fisicamente ativo. Basicamente isso que nós encontramos. Entretanto, olha o questionamento do paciente. Eu devo parar de me exercitar e proteger mais a minha coluna? Foi a sobrecarga em excesso ao longo da minha vida que gerou esse problema? Se continuar a me exercitar, terei de operar a coluna quando mais velho? Isso foi colocado para ele pelo médico. Ele resolveu fazer da cabeça lá, resolveu fazer um check-up, tá? E foi esse o exame de imagem dele veio assim e vem no laudo. Todas as alterações estruturais elas são laudadas, ok, tranquilo. Só que ele estava bem fisicamente, atividade física regular 5 dias na semana, sem sintoma. E aí? O que o médico falou para ele? O médico passou essas informações e só encheu a cabeça do paciente de caraminhola. Automaticamente, qual é o raciocínio? Ele julga que a estrutura está frágil e que ele precisa proteger. Isso acontece na maior parte dos nossos pacientes, que interagem com exames de imagem desnecessariamente solicitados, sem antes ter feito um bom exame clínico, tá? O que vai acontecer? Se eu começar a proteger e tensionar demais a musculatura descondicionada tende a fadigar mais rapidamente e isso provavelmente pode ser um fator de sensibilização. Eu vou deixar essas estruturas ali ao redor da musculatura estabilizadora mais sensíveis. Elas são bem inervadas, elas vão ficar mais sensíveis. E a compensação reforça o quadro. Qual o produto final disso? Dor. Dor e uma tendência a cronificar. Ou pelo menos é isso que os estudos vêm mostrando pra gente. Eles estão dando um norte pra gente do que provavelmente acontece. Lógico que a gente sabe que a dor é multidimensional e eu tenho muito mais coisas, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas fato é, para pensar, né? Se você está dando esse tipo de informação para o seu paciente, está faltando voltar e fazer um bom exame clínico nele. Beleza? Fica a dica. Aqui, ó, eu tenho a ressonância e a radiografia de uma paciente de 70 anos com sintomas leves e fisicamente ativa. Ela está fazendo de tudo. E olha a coluna dela ali, a alteração. Afirmação, minha dor na coluna, a intensidade da dor dela era 2 de 10, tá? Vem da minha hérnia de disco, a hérnia de disco de mais de 20 anos. Quer dizer, a coluna, você tem uma ruptura ali, tem uma lesão tecidual e no caso sempre, eu costumo dizer, no caso da hérnia de disco lombar ou cervical, isso nunca cicatriza. Ela teve um negócio há 20 anos atrás e a dor dela, que ela sente aí aproximadamente 20 anos com períodos de recorrência, né, flutuações, é por conta da hérnia. Então também acontece muito isso, né? Tem esse mito da hérnia de disco, né? Nunca cicatriza, nunca melhora, né? Não cura. Ela terminou o relato dela falando que ela se assustou, né, com o resultado do exame. Tá bom? O que a gente precisa fazer é oferecer educação tranquilizando. O primeiro fato é explicar, né, fazer depois de um exame físico muito bem feito, tá? Depois de um exame clínico muito bem feito, é a gente ter a tranquilidade para poder tranquilizar e acalmar o paciente que está com essas caraminholas na cabeça, tá bom? Olha lá. Alterações estruturais apresentadas em exames de imagem de indivíduos assintomáticos em diversas faixas etárias é a coisa mais normal que nós vamos observar. E é fruto do uso. É aquilo que eu falei. Não é só o cabelo que fica branco, a barba que fica branca, a pele que vai enrugando com o tempo. A coluna também envelhece, tá bom? Olha esse artigo que interessante. Ele mostra os achados de ressonância magnética da coluna lombar em adolescentes assintomáticos, jogadores de tênis, só que atletas de elite. Olha lá, 33 jovens tenistas de elite, 18 homens, 15 mulheres, idade média, tá? 17 anos, tá bom? E o desvio padrão de 1,7 anos. A faixa etária variou de 16 a 23 anos. Olha a hérnia de disco lá, 31% apresentava hérnia. Degeneração discal, 62%. Anormalidades facetárias, 84%. Alteração na pares articulares, lesões ali, né? Muitas vezes a pessoa já nasce
tem uma alteração, uma malformação, tem uma coluna um pouco mais instável. Cistos sinoviais, né? Eu tenho só 4% desse número que não apresenta nada. Então é mais comum eu apresentar, e todos assintomáticos, atletas de elite, eles eram assintomáticos. Aqui a gente observa, né, esse estudo aqui é um estudo grande, tá bom? É uma revisão sistemática da literatura, ele mostra, né, os achados de alterações degenerativas em populações assintomáticas. Então dá uma olhada ali, ó. A idade variou de 20 a 80 anos, tá bom? E aí a gente observa, né, os achados nas imagens, olha lá. Então, degeneração discal, lembrando que era um número grande, tá? Eu acho que, se não me falha a memória aí, 1.211 pessoas, tá bom? Mais de 1.000 pessoas. Você pega lá, ó, degeneração discal em, vamos pegar a menor faixa etária, ó, 273 pessoas, tá? Agora, vamos ver a hérnia de disco? Olha lá, o abaulamento, né, o disc bulge, o abaulamento, que é uma hérnia em toda a circunferência, olha lá, 55%. Isso dá 30% das pessoas, tá? Vamos analisar a protrusão, que é uma hérnia de disco contida, 87 pessoas. Isso dá pra gente 29%. Fissura anular, né? Olha lá, que cursa, né, para uma extrusão. 167 pessoas, tá? 19%. Então a gente tem um número grande de pessoas. E aí a tendência aí é aumentar com a idade, tá? Todas essas pessoas, reitero, todas as pessoas apresentavam alterações e não tinham dor. Vocês entenderam? Então não dá para associar uma alteração estrutural obtida por um exame de imagem à dor que aquele paciente está sentindo, porque a dor é um fenômeno muito mais complexo. Tenho hérnia de disco porque peguei peso a minha vida toda. Legal, é uma crença que a grande parte das pessoas tem. Só que essa crença ela foi refutada com esse, é um dos estudos mais clássicos, existem outros, né? Esse daqui é muito interessante, que foi um acompanhamento feito com gêmeos monozigóticos, tá? Então, um dos gêmeos não fazia trabalho com sobrecarga e o outro fazia expondo a coluna à sobrecarga. E o que a gente observa ali? Fatores sem explicação, tá? Uma boa parte, tá? Para nível de L4 e S1 e T12 e L4. A genética, fatores genéticos e hereditários, ó, é o que representa mais. Então, o desenvolvimento de alterações degenerativas está muito mais associado a fatores genéticos hereditários. Olha a sobrecarga física, tá? Vermelhinho lá embaixo, é o que menos representa pra gente, tá bom? E depois tem que avaliar, né, se a pessoa fuma, se a pessoa não fuma, tá bom? Tudo isso é importante ali. Você vai perceber que as pessoas, né, principalmente assim, tabagistas, eles apresentam os piores resultados, tá bom? Legal, galera, fechamos aí a segunda etapa da primeira aula. Se você não segue a científica, dá uma olhadinha aqui, segue a gente nas redes sociais, não custa nada. A gente sempre está entregando conteúdo relevante para vocês, de qualidade, com responsabilidade. Valeu? Então agora vou encontrar vocês na aula 2. Quando que é indicado fazer a cirurgia, tá bom? Isso é muito importante você saber. E agora, eu tenho, é uma coisa que representa. Será que eu preciso operar ou não? Tratamento conservador basta. Tem diferença entre o cirúrgico e o conservador? Então nós vamos responder essas perguntas na nossa aula 2, beleza? Te encontro lá.